Bom, dando prosseguimento ao nosso projeto aqui na Balticar, a primeira questão, o Mário está dando suporte aqui, ele vai ler a questão e eu vou fazer aqui. Pode ir lá? Pode. Uma pessoa foi realizar um curso de aperfeiçoamento. Certo. O curso foi ministrado em X dias, Então, nos períodos da manhã e da tarde desses dias. Tá, então manhã e tarde. Isso. Manhã e tarde. Isso. Ah. Durante o curso foram aplicadas 9 avaliações que ocorreram em dias distintos. 9 avaliações. Cada uma no período da tarde ou no período da manhã. Manhã ou tarde. Pode ser só manhã, pode ser só tarde. Nunca havendo mais de uma avaliação no mesmo dia. Isso significa que não pode ter no mesmo dia, manhã e tarde. Então, esses conjuntos são disjuntos. Então, vamos lá. Houve, pode seguir? Espera aí, só um minuto. Temos o conjunto da manhã e o conjunto da tarde. São disjuntos, por quê? Porque nunca mais de uma avaliação no mesmo dia. Ou seja, de manhã e tarde não tem avaliação. Então, eles são disjuntos. X dias. E o total de avaliações tem que dar um total de 9. Vamos lá, pode seguir, mestre. Houve 7 manhãs e 4 tardes sem avaliação. 7 manhãs e 4 tardes. Sem avaliação. Sem avaliação nenhuma. É isso? Isso. Essa é uma questão... Vamos lá, vai. O número X é divisor natural de... Tá, o número X Aí é divisor de... Divisor. Aí vamos lá, letra A. 45. 45. B, 36. 36. C, 20. 20. D, 18. D, 18. A questão vai ficar, né? Bom, essa questão aqui, ela tá, se não me engano, está no livro do Morgado, tá? Dá uma olhadinha lá no livro do Morgado, que você vai encontrar essa questão. Não sei se está exatamente com esse enunciado, mas são dias que choveram e não choveram. Então, eu vou proceder da seguinte forma. 9 avaliações, somando esse total aqui, tem que dar 9. Os conjuntos são disjuntos. Por quê? Porque ou tem variação pela manhã ou pela tarde. Nunca no mesmo dia tem mais de uma variação. Então, não pode ter interseção. Certo? E o período é de X dias. Como teve 7 manhãs que não sem avaliação, né? Então, quantos dias de manhã tivemos avaliações? X dias menos 7. E 4 tardes sem avaliação, então quantas tardes tivemos de avaliação? X menos 4. Então, esse total aqui, somando, tem que dar 9. Né? Porque é disjunto. Então, x menos 7 mais x menos 4, isso tem que dar um total de 9 avaliações. Fazendo essa continha aqui, 2x menos 11 igual a 9. Logo, x é igual a 9 e 11 dá 20. 20 por 2 dá 10. Então, o número de dias, x igual a 10. Aí ele pede, é divisor de quem? É divisor de quem? De 45? Não. É divisor de 36? Não. É divisor de 20? Sim. Letra C. Então, está aí a questão. Essa questão se encontra, não sei se é uma versão ou se é a própria questão, mas está lá no livro do Morgado, tá? Caiu na epical. Tá legal? Tá aí a solução dada. Bom, essa questão aqui é uma questão, a princípio parece simples, mas é uma questão de problema de primeiro grau. Eu vou tentar fazer de duas formas aqui, usando o método, uma solução aritmética e uma solução algébrica, ok?
a questão diz o seguinte: João tinha um certo número de ovos. Aí ele vendeu a metade, mais meio ovo, metade, mais meio ovo para o seu pai. Então foi a primeira venda. Metade mais meio ovo. Do que sobrou, vendeu a metade mais meio ovo para sua mãe. Então ele vendeu do que sobrou a metade mais meio ovo para sua mãe. E finalmente, do novo resto, ele vendeu novamente metade mais meio ovo para o seu irmão, acabando-se assim todos os ovos. Quantos ovos o João tinha inicialmente? Bom, aqui está uma dica importante. Eu vou primeiro resolver aritmeticamente. Acabando-se assim todos os ovos. Então, na terceira venda, acabaram-se os ovos. E tem mais um detalhe que eu não coloquei aqui. O João não quebrou ovo nenhum, tá? Faltou essa informação aí, tá? Eu vou considerar a informação. O João não quebrou ovo nenhum. Então, se ele não quebrou ovo nenhum, na terceira, aritmeticamente falando, pensando ao inverso, se ele não quebrou ovo nenhum, então na terceira venda, ele vendeu a metade do que tinha, mais meio ovo, e aí acabaram-se os ovos. E ele não quebrou ovo nenhum. Significa então que na terceira venda, se ele vendeu a metade mais meio ovo, então na terceira venda, ele vendeu metade mais meio ovo, então é metade mais metade. Então ele tinha metade de um ovo mais a metade de um ovo, então ele tinha um ovo inteiro. Ele tinha, para dar uma parte inteira, só podia ser metade mais metade. Então se ele vendeu a metade do que tinha mais meio ovo, e não quebrou ovo nenhum, né? Então aqui só podia ter um ovo. Então a terceira venda, ele vendeu um ovo. Na segunda, ele vendeu o dobro. Então na segunda, se na terceira venda ele vendeu um ovo, na segunda venda ele vendeu o dobro. Ele vendeu 2 ovos. E na primeira venda, ele vendeu o dobro que ele vendeu na segunda. Ele vendeu 4 ovos. Então, ao todo, quantos ovos ele tinha? Somando 4, 2, 6 e 1, 7. Então, ao todo, ele tinha 7 ovos. No início. Então, eu usei o raciocínio inverso. Eu comecei de trás para frente, né? Na terceira venda, só poderia ter vendido um ovo, porque se ele vendeu a metade mais meio ovo e ele não quebrou ovo nenhum, a outra metade só pode ser meio ovo. Meio ovo com meio ovo dá um total de um ovo inteiro. Então, se na terceira venda ele vendeu o ovo, na segunda ele vendeu o dobro e na primeira ele vendeu o dobro da segunda, totalizando 7 ovos. Então, esse é um raciocínio aritmético. Alguma observação aí, mestre? Não. Nenhuma adendo? Não gostou, não? Não, tá. Ficou quieto? Ficou calado? Tá absurdo? Não. Não gostou das... Não entendeu nada? Não, entendi. Entendeu? Agora eu vou usar a segunda solução para essa questão. Tentar aqui fazer a solução algébrica dela, tá? Racionalizando, eu já rascunhei aqui, deixa eu apagar isso aqui, para desenvolver o raciocínio. O raciocínio seria alguma coisa assim. Bom, o João tem um certo número de ovos. Quantos ovos? O João tem X ovos. Aí o que acontece? A primeira venda que ele faz, ele vende a metade do que ele tem, metade de X é X sobre 2, mais meio ovo, beleza? Se ele vendeu metade mais meio ovo, quanto sobrou da primeira venda? Sobrou metade menos meio ovo. Isso aqui vai me dar X menos 1 sobre 2. Isso aqui é o resto, é o que sobra.
Aí o que acontece? Na segunda venda, ele pegou metade do que sobrou, metade de x menos 1 sobre 2 é x menos 1 sobre 4, mais meio ovo. Aí, se ele vendeu isso aqui metade mais meio ovo, quanto sobrou agora, na segunda vez? Sobrou metade menos meio ovo. E isso aqui, tirando um MMC, 2 quartos, vai dar x menos 3 sobre 4. Então, na segunda venda, sobrou x menos 3 sobre 4 ovos. E na terceira venda, ele vendeu metade do que sobrou, que é x menos 3 sobre 4, metade disso é x menos 3 sobre 8, mais meio ovo. Então, sobrou x menos 3 sobre 8, menos a metade, menos meio ovo. Isso vai dar, tirando um MMC, vai dar 4 sobre 8, vai dar x menos 7 sobre 8. Então, na terceira venda, sobraram x menos 7 sobre 8 ovos. Só que, ao final da terceira venda, ele diz aqui, acabaram-se todos os ovos. Então, o resto, na terceira venda, tem que ser igual a zero. Então, aquilo ali tem que dar zero. Então, x menos 7 sobre 8 tem que ser igual a zero. Daqui, a gente tira que x é igual. 8 vezes 0, 0. O 7 vai para o outro lado, x igual a 7. Então, da mesma forma, eu chego ao resultado através de uma continha, uma equação, né? Então, eu mostrei aqui duas soluções possíveis, né? Uma trabalhando só o raciocínio aritmético, usando lógica, e a segunda aqui usando o raciocínio algébrico, né? Tudo faz parte da matemática. Ah, qual é o melhor? O melhor é aquele que você enxerga, né? Aquele que você percebe. É isso. Segunda questão. Programa de lógica antiga. Bom, aqui nós temos uma questão meio truncada, né? É uma questão meio... no final das contas é simples, mas ela dá um nó na cabeça, porque o enunciado diz o seguinte: o pai daquele pai é filho único do meu pai. O que é aquele pai é meu? Tem muito pai aí no enunciado, então isso dá um nó assim nos neurônios, né? Então, a gente vai tentar organizar isso de uma forma... Vamos lá. Eu percebi que aqui nós temos 3 pais. Tem o pai daquele pai, é o primeiro pai. Então, temos esse pai aqui, ó. Então, o pai daquele pai então o segundo pai é aquele pai. Então nós temos o pai daquele pai, temos aquele pai. Então, nós temos aqui o pai daquele pai. Nós temos o pai daquele pai. É o primeiro pai. Nós temos aquele pai. E temos um terceiro pai, que é o meu pai. Bom, percebido isto, a gente então agora vai tentar conectar esses pais aí. Então, o que ele diz? O pai daquele pai é filho único do meu pai. Então, ele está falando aqui, ó, o pai desse cara aqui, então esse aqui é pai desse. Obviamente, se esse é pai desse, esse aqui é filho desse. Então, o pai daquele pai, o pai esse cara, é filho único do meu pai. Então, esse aqui, o pai daquele pai, é filho único do meu pai. Então, esse aqui é filho desse. Obviamente, se esse é filho desse, esse aqui, então, é
o pai desse. Se esse aqui é pai desse e esse aqui é pai desse, obviamente esse aqui é neto desse. E esse aqui é o avô daquele pai. Então agora vamos responder a pergunta. Primeiro, é filho único, esse pai aqui é filho único do meu pai. Filho único do meu pai sou eu. Então esse pai aqui sou eu. Aí a pergunta que se faz, o que aquele pai é meu? O que aquele pai é meu? Eu sou esse. O que esse pai aqui é meu? Esse pai aqui é meu filho. Então, gabarito, letra B de bola. Não sei se ficou boa a explicação. Se alguém tiver alguma explicação melhor, manda aí pra gente, ok? Show. Fechou? Acabou? Uma expressão com radical infinito, né? Radicais infinitos. Bom, eu vou resolver essa questão aqui usando 3 raciocínios, tá? Vou fazer de 3 formas diferentes. A primeira maneira é um bizu, tá? Você faz o seguinte. É claro que tem as devidas restrições, considerando as devidas restrições ali, né? Você pega o algarismo que repete e fatora. 1 e 6, 2 e 3. Então, você pode fatorar nesses fatores primos, 1 e 6 e 2 e 3. Se entre esses produtos aí, algum deles... Opa, 1 não é primo, né? Não. Beleza, valeu, o Mário está lembrando, 1 não é primo, claro, tá? 1 e 6 e 2 e 3, tá? Beleza. Fatorando você tem esses 2 pares, 1 e 6 e 2 e 3. Se entre esses pares possíveis de números inteiros você encontrar 2 que são consecutivos, 1 e 6 não são consecutivos, mas 2 e 3 são. Se acontecer de você encontrar 2 pares consecutivos, com certeza, se for soma, é o maior. Se for diferença, é o menor. Então, usando esse bizu, o resultado disso aqui é 2. Então essa é a primeira solução, uma primeira solução, tá? Só posso dar um palpite? Pode dar palpite. Eu acho que você pode ver isso, né? Justificar esse macete. Eu vou fazer, se você fizer a equação do segundo grau, né? Eu vou fazer 3 maneiras diferentes. Você vai fazer e vai mostrar. 3 maneiras diferentes, por que disso aí, tá? A ideia é essa, eu resolver de 3 formas diferentes para justificar o que eu estou fazendo aqui, tá certo? Agora, e se Edson, por exemplo, se eu encontrar assim, 5 menos raiz de 5, menos raiz de 5, menos... Nesse caso aqui, a gente não vai encontrar aquele, só pode ser 1 e 5, né? 1 e 5 não são consecutivos, aí não funciona o bizu. Aí você tem que fazer usando outra forma. Esse bizu aqui só funciona para quando esse produto aqui for de números consecutivos, tá legal? Aí eu vou mostrar outra maneira, tá? E se não for o caso aqui de encontrar pares de números consecutivos? Aí você tem uma segunda solução. Uma segunda solução é a seguinte. Você vai pegar essa expressão e vai chamar ela de x. E aí você vai trabalhar. É o quadrado dos 2 lados. Então você vai ter que... aqui, simplificando, né, vai ficar 6 menos a raiz disso, igual a x ao quadrado. Então 6 menos raiz disso
é igual a x ao quadrado. Mas repare que isso aqui é a nossa expressão inicial. E a nossa expressão inicial era x. Então eu posso trabalhar isso da seguinte forma. 6 menos x é igual a x ao quadrado. Resolvendo essa equação do segundo grau, também vai chegar ao resultado. X ao quadrado mais x menos 6 igual a 0. Resolvendo aqui, por soma e produto, né? Eu não vou aplicar a fórmula de Bhaskara, eu vou resolver por soma e produto. Pode ser 1 e 6, pode ser 2 e 3. Ó. Daí as raízes, né? Só que uma é negativa. Qual vai ser a negativa? O produto é menos 6, a soma tem que dar menos 1. Para dar menos 1, tem que ser mais 2 e menos 3. Então, o menos 3 é negativo, não serve, serve só o 2. Então, é por isso a justificativa aqui do primeiro caso, tá certo? Você vai encontrar duas raízes. Uma vai ser negativa, né? Então, a outra vai ser a solução. E ela, você faz o produto e, nesse caso, né, que você encontrou fatores consecutivos. Eu acho legal. Eu acho que a gente poderia comentar, não sei, o que tu acha, se fosse ali um menos na frente. Aqui? Não, fora do radical. Se fosse menos essa raiz aí. Isso aqui? Menos? Bom, esse aqui vai dar 2, aí vai ficar menos 2. Então, aí nesse caso... Aí seria negativo, o resultado seria negativo. Você resolve a expressão e fica com menos 1. Continua valendo pegar menor? Continua, a mesma coisa, tá certo? Vai continuar valendo. Você resolve isso aqui positivo, né? Aí vai dar 2. Vai dar 2 menos 2. Mas aí não vai ficar igual a 2. Não, você quer isso, né? Certo? Certo? Não, deixa o 2 aí. Não, o 2 eu coloquei como resposta. Se você quer resolver isso, certo? Tá. Aí eu vou resolver isso. Vou esquecer o sinal. Certo? Isso aqui vai dar quanto? Isso aqui vai dar 2. O sinal fica do lado de fora. Quanto deu? Menos 2. Entendi. Sem problema. Então essa dica aqui, esse bizu aqui, sai da equação aqui, tá certo? Vai ter dois pares, um positivo e outro negativo, né? Se aqui fosse mais, aí seria o contrário, seria menos 2 e mais 3. Aí é o maior, foi o que eu falei, ó. Se é positivo, dá o maior, se é negativo, dá o menor. Perfeito. Tá legal? A terceira solução é a solução para aquele outro caso ali do raiz 5, 5, 5, 5, que não dá para você resolver pelo bizu, mas dá para resolver por esse segundo método aqui. Mas ainda tem um terceiro método, que é você, tem até um vídeo lá gravado lá no canal do Intermate, os radicais infinitos, do Edinho, né? Você tem uma fórmula para você resolver, a fórmula é essa aqui, ó. Para você resolver, você faz o seguinte, a fórmula é o seguinte, mais ou menos, raiz de 1/4 mais K, mais ou menos meio. Eu demonstrei essa fórmula lá no canal, tá? Como é que cheguei a isso? Então, aplicando essa fórmula aqui serve tanto para esse caso como para o raiz 5. E você encontrando ou não encontrando, ela serve para os dois casos, né? Então eu vou aplicar essa fórmula ali para resolver a questão, então, raiz 6, raiz 6, raiz 6, vai ficar assim, ó, aplicando na fórmula. Aqui vai ficar mais, porque é positivo, mais raiz de 1/4 mais o K. Quem é o nosso K? O nosso K é esse elemento aqui, ó. Mais 6. É mais ou menos? É menos. Menos meio. Ficando a fórmula, sai direto. Então isso aqui vai dar raiz de 6 vezes 4, 24. Mais 1, 25. Raiz 6 vezes 4, 24. Mais 1, 25. A raiz de 25 é 5. E raiz de 4 é 2. Então isso vai dar
raiz de 25 sobre raiz de 4, menos meio. A raiz de 25 é 5, a raiz de 4 é 2, então vai dar 5 meios menos meio. Quanto é 5 menos meio? Dá 4 meios. 4 meios é igual a 2. E essa fórmula aqui você pode também fazer aquele outro do raiz de 5. Se for raiz de 5 menos raiz de 5, aí você pode fazer qualquer caso, encontrando ou não encontrando ali o... Aplicando a fórmula aqui para esse caso aqui, como é que ficaria? Raiz de 1/4 mais K, quem é o K? 5. É mais ou menos? É menos, menos meio. Então isso vai dar 4 vezes 5, 20, mais 1, 21. Raiz de 21 sobre a raiz de 4, que é 2, menos meio. Juntando, raiz de 21 menos 1 sobre 2. Então fica ligado aí, tá? Em radical infinito, tá? A dica aí do... 3 maneiras aí de você poder atacar essa questão, tá bom? Bom, vou fechar aqui essa bateria então, com essa questão aí também de radical duplo de índice 3. Tem caído no naval, já é recorrente no naval, né? E cai em outros concursos também, tá bom? Então eu vou dar uma palhinha aqui, vou resolver essa questão. Quando cai isso aqui é um Deus nos acuda, porque dá um trabalho muito grande aí para resolver isso aqui, cai na equação do terceiro grau, tereré, tiriri. Mas eu não vou usar esse caminho não. Quem tiver interesse, eu vou aplicar direto a fórmula, tá? Quem tiver interesse, procura lá no canal, no Intermat, tem lá a demonstração da fórmula e tudo. Eu já ensino para os meus alunos a mais desde 2012, 2013, que meus alunos já aplicam isso, tá? Eu demonstrei uma fórmula, né, que eu chamo lá de radical de Edinho, né, que diz o seguinte: quando você tem um radical desse tipo, raiz cúbica, que eu chamo de A mais ou menos K raiz de B, você resolve da seguinte maneira: mais ou menos raiz de K menos B dividido por 3, mais ou menos raiz de B. Quem quiser a demonstração da fórmula, é só entrar lá no canal e procurar lá os radicais de Edinho lá no Intermat, tá? Eu já demonstrei, o Mário já demonstrou, tá lá. Bonitinho. Então, considerando o radical do Edinho, eu vou aplicar isso aqui, ó, tá bom? Bom, então quem é o meu A? O meu A é 72. Quem é o meu K? O meu K é 32. Né? Inclusive na demonstração tem condição de existência, né, para você verificar depois, porque isso aqui só é possível se o radicando for um cubo perfeito, né? Se não for um cubo perfeito, não tem como você desdobrar em soma de radicais simples, aí você tem que fazer a conta mesmo, né? Só na mão ou na calculadora. Bom, mas sendo um cubo perfeito, né, tem condição de existência, né, na demonstração lá a gente mostra, a gente tira que A é 72 e que K é 32. E o B, o nosso B ali, é 5. Então, baseado nisso, a gente aplica a fórmula. Tem mais ou menos aqui, quando que eu uso mais e quando que eu uso menos? Bom, se esse A aqui for positivo, você usa o mais. Se o A for negativo, você usa o menos. Então, como o A é positivo, eu vou usar o mais. Então, o meu radical vai ficar assim, igual a raiz de K, quem é o K? 32, menos o B, quem é o B? 5, dividido por 3. Se for mais, fica positivo, se for menos, eu pego o negativo. Então é menos raiz de B, o B é 5. Resolvendo, acabou. Uma solução rápida para uma coisa que você vai levar 20 minutos, meia hora para resolver na mão. 32 tirou 5 dá 27. Raiz de 27 é 9. 9 dividido por 3 dá 3. Então aqui vai dar 3 menos
raiz de 5. Não tem coisa mais... Não conheço nenhum outro método, sei fazer de outras formas, mas não consigo fazer de nenhuma outra forma, eu consigo fazer de forma tão rápida. Então, o resultado aqui dá 3 menos raiz de 5. Tem isso? Tem. Você vai lá e olha a letra B de bola. Tá? Então tá aí a dica aí para radical duplo, né? Deixa eu conferir a conta aqui, vai ver se eu não errei. 32, 27 por 3 dá 9, raiz de 9 é 3, 3 menos raiz de 5, perfeito. Algum adendo, mestre? Não, tranquilo. Tem alguma outra solução Não, para sugerir? mais rápido que isso eu não consigo não. Acho que isso é o ideal para quem está fazendo um concurso, né? Quando eu faço essas coisas, eu estou sempre pensando no meu aluno, né? Porque o tempo urge, né, no concurso, é o fator primordial. Deixa aqui. Tá, show.